E aí, galera do Segundão, bom dia, que beleza, estamos juntos, hein? Nesta bela jornada de estudos da literatura brasileira, né? Nessa linha do tempo, nós estamos estudando autores do realismo e naturalismo. Daí o título aqui, o conteúdo, ó, Real Naturalismo. No Brasil, o realismo e o naturalismo não se misturaram. Escritores assim imensos como Machado de Assis, Eça de Queiroz, Raul Pompeia, Luiz Azevedo, em determinadas circunstâncias eles misturam isso aí. No caso do Machado de Assis, nem pensar. Um escritor realista, no campo psicológico. Raul Pompeia misturou muito mais, além do realismo e naturalismo, impressionismo. Já o Luiz Azevedo é essencialmente um escritor naturalista, é o naturalismo, né, que coloca raça, meio, momento como causas do comportamento humano. Foi meio complicado, durou muito pouco, mas restou a denúncia social. Vamos conhecer esses dois grandes autores aqui, neste 18 de agosto, né? Uma segunda série, que ótima, a turma toda aí com a gente, hein? Aqui pelo canal Educação, ó, e então, perfeito, vamos lá, opa, olha aí, Aloysio Azevedo, maranhense, irmão do Arthur Azevedo, dramaturgo, né? O Aloysio Azevedo é o nome do Teatro de São Luís, o belíssimo prédio do Teatro de São Luís, né? E o Aloysio Azevedo destacou-se como diplomata, eventualmente como escritor, mas tem esse viés, né, de ter sido rapidamente superado o naturalismo. O naturalismo não tinha muito sentido. Dizer que o meio, raça e momento determina as coisas, etc. Não tem sentido. Mas na época, olha aí, a visão dele do mundo, do humano, é uma visão daí, essencialmente determinista, ou seja, o meio determinando o comportamento, né, manipulando, né? Então é o chamado romance de tese. Ele é um romance coletivo, né? Quando a gente lê o clássico, né, O Cortiço, é um aglomerado, né, de gente baixo nível, de personagens assim bem marginalizados, num comportamento meio animalesco, é um negócio terrível. Tá aí, ó, pegou direitinho, né? A zoomorfização, né, da representação de humanos dentro do romance dele, que é o romance síntese do naturalismo no Brasil. Você vê, né? No Brasil, o naturalismo tomou um caminho muito específico, né? Já o Machado de Assis não admitia isso aí, né? O Machado de Assis era um escritor muito refinado. O naturalismo não tem esse refinamento, é tudo muito brutal, né? Estúpido, zoomorfizado, né? Olha aí a Keilânia e o Diablo, né? O Dablo, né? Bom dia, galera toda do Segundão aí, hein? Assistindo a aula do Aloysio Azevedo, grande romancista do naturalismo, né? Claro que essa visão determinista não teve prolongamento, né? Mas o que ficou do romance? Ficou a denúncia social, né? Exposição da marginalização de personagens, né? O caixeiro viajante, o ator fracassado, o soldado, a prostituição, essas coisas assim, né? Personagens populares e planos. O que é isso? Bom, popular a gente já sabe o que é, da bagaceira. Planos, porque não tem análise psicológica, né? E o escritor, com o romance dele, O Cortiço, né, que mostra esse lado marginalizado, é uma crítica que ele faz ao movimento do dinheiro, né? Um capitalismo assim, de exploração, porque tem um capitalismo de investimentos, uma série de nuances, né?
e o clero. Por esse tempo, viu uma briga entre Estado, né, e igreja. Isso deu o que falar. E repercute no Piauí. Em Teresina nós temos um romance, um Manicaca, do Abdias Neves, né, um romancista que toca nesse assunto também. Né? E o romance, o Cortiço, ele é um romance de espaço. Né? Como o escritor tem essa visão determinista, então ele vai observar e vai expor o comportamento dos personagens dentro de um determinado espaço, no caso, o Cortiço. Ou ainda, o sobrado, né? Porque o Cortiço ele está ao lado de um sobrado. O sobrado é exatamente do especulador, né? Do lado da cultura, digamos assim. E o Cortiço é esse lado brutal. Zoomorfização, as patologias sociais. Muito curioso, não é? É o Aloysio Azevedo, né? Teve muita fama durante uns 15 anos, mais ou menos. O Aloysio Azevedo foi muito lido e até hoje. Mas o romance naturalista tem seus pecados, assim, de falhas. E a primeira delas é essa visão determinista. O ser humano não é de maneira nenhuma causa, né, do espaço, né? Pode ter alguma influência? Sim, se a pessoa não tem estrutura, claro que tem influência, né? Mas tem uma frase curiosa, popular, né, que dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então é complicado isso aí. Lógico que isso não tem sentido. Tem as exceções, não é uma regra geral, né? A pessoa só se deixa manipular se ela não tiver autocontrole, autoconhecimento, etc. Valeu? Pois tome cuidado aí. Segundão, firme, né? Então ataca o clero, ataca o capitalismo, evidentemente. Esse capitalismo de exploração. E é um romance de espaço. Personagens bem populares e personagens planos, né? Sem complexidade psicológica. Até porque não há tempo. Romance coletivo, romance psicológico não, que você opta por um personagem para você aprofundar a análise, um ou dois, né? E os outros personagens só pitadas, né, de análise psicológica. E, em geral, o romance realista, ele já traz no título do romance aquele personagem que vai ser dissecado psicologicamente. Dom Casmurro, olha aí. Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha aí. Quincas Borba, nesse sentido. Já o romance naturalista, como ele é coletivo, não há como analisar psicologicamente. E o Aloysio Azevedo não tinha essa competência de um escritor, né, nesse campo de aprofundar a análise psicológica. Né? Essa é a grande diferença do Cortiço para os outros romances da época, principalmente os romances de Machado de Assis. Valeu aí, galera. Ele nasceu em 1857 e foi a óbito em 1913, né? Foi diplomata brasileiro em alguns países, Japão, Argentina, por aí. Ele morreu na Argentina, inclusive, né? Muito conhecido, ficou muito famoso na época. Ainda hoje a obra dele chama a atenção, né? Porque é o melhor romance do naturalismo no Brasil. É a obra-prima, né, do naturalismo, cuidado. Mas é uma obra cheia de defeitos, evidentemente, né, por conta dessa visão determinista do ser humano, é claro, né? Valeu? Que bom, hein? Segundão, em frente. O Cortiço, de 1890, né? O romance dele. Um belo romance nesse sentido de representar o naturalismo nas letras brasileiras. É a síntese. É um romance síntese, né, do naturalismo no Brasil. E o foco é a história, né, de um vendeiro, né, a ascensão social, né, de um vendeiro, né, dentro desse cortiço, que é o português,
João Romão, olha aí esse João Romão, mala, né? O dono do pequeno cortiço que foi crescendo, né? E dono de uma pedreira, olha. Então é aqui essa história, né, da exploração, né? Cujos empregados, além de morar nos casebres que por ele alugados, olha aí, né, endividam-se. Isso foi muito comum durante séculos, né? Depende dos países hoje, né? Mas as leis estão e os órgãos de fiscalização, né? Vez por outro, um caso ou outro, mas isso a tendência já é acabar, zerar isso aí, né? Com essa exploração, olha aí, o capital exploração. O vendeiro vai enriquecendo, né? E auxiliado, aí vem o lado amoroso. Por sua amante e empregada, uma escrava fugida, olha que coisa. A meu ver, é a única personagem dentro do romance que tem dignidade, o resto é bagaceira. Mas a Bertoleza não, trabalhou anos, né? Para ele, né? Ele forjou uma carta de alforria para ela e ela ficou como, entre aspas, escrava dele, né? E o maior desejo dele era adquirir posição social, né? Para ficar no nível do patrício dele, o Miranda, que mora no sobrado, hein? Aí, então você tem a antítese perfeita, sobrado de um lado, cortiço do outro. Então é perfeito esse binômio aí, né? O sobrado simbolizando cultura, né? Avanço intelectual, o cortiço, esse atraso cruel, representado pelo João Romão. Você imagina, né? O chamado novo rico. O sujeito enriquece, mas cadê? Etiqueta, né? Cadê os costumes, né? De civilidade? Não tem, né? Fica aquela brutalidade no meio, né? Movido pela ambição, João Romão, olha aí, né? Não hesitem em usar de todos os recursos para acumular fortuna, né? Olha aí. Né? E ficar noivo da filha de Miranda, sobrado, hein? Então, quem está no cortiço quer o sobrado, lógico. Não tem retorno, ou seja, quem está no sobrado, lógico que não quer o cortiço. No final, para livrar-se de Bertoleza, era necessário, porque ela estava atrapalhando, hein? Denuncia a pobre da Bertoleza aos antigos donos, que vão buscá-la com a polícia. Imagine, rapaz, que sujeito ordinário. Percebendo a traição, a escrava suicida-se. É um negócio muito complicado, né? Essa coisa de suicídio é desde o princípio da humanidade até os dias atuais, e nesses dias atuais e mais algum tempo, né? É algo assim, é uma mancha na condição humana, né? É terrível, né? E nesses próximos anos, a tendência também, devido às circunstâncias, né? É que o Piauí tem um índice de suicídio muito alto, né? Aliás, o planeta todo, né? A cada 40 segundos tem um no planeta. Olha, Segundão é um belo livro. Se você tiver a oportunidade de fazer uma visita à biblioteca da sua escola, né? E dar uma olhadinha, se encontrar o cortiço, tem um filme, hein? Não sou muito fã de assistir a filme de grandes obras assim. Mas se você tiver a oportunidade de assistir ao filme, assista. Se tiver a oportunidade de ler o romance, faça isso. Na leitura, você adquire muita coisa, né? Avança, adquire mais repertório, né? Vê a questão da estrutura do idioma. Então, é um bom convite para essa visão, né, de conjunto do capitalismo explorador, né? Explorador do outro, um explorando o outro. Mas há o capitalismo do bem, né? Que é aquele de investimentos, mais emprego, etc. Mas o especulador, né, e o explorador é cruel. Pois está aí a história do João Romão, né?
que pretende chegar ao sobrado, hein? Esse chegar aí, o sobrado é vizinho. Esse chegar aí é de outra maneira, ele está de olho na filha do Miranda, né? E dentro do sobrado também tem suas complexidades sociais. E ele ataca o clero dentro do romance dele. É um negócio muito curioso, né? Muito interessante o romance, né? O romance é belo, bem escrito, né? Mas nesse sentido do naturalismo. Para ver a numeração. Vai lá. Opa, e aí, segundão? Beleza. Bom livro, né? Eu li na adolescência e depois venho lendo, né? E venho a cada nova leitura mais, né? As palavras elas têm essa força, né? É um organismo vivo que vai, de acordo com a leitura, vai oferecendo mais possibilidades. Tudo bem? Pois vamos lá. Bom, o cortiço é um ambiente degradado, né? Terrível, né? Ambiente, olha aí a visão determinista. Promíscuo, né? Que molda e determina a conduta dos que vivem ali. Molda e determina. Hein? Olha como essa pista aí é boa. Questão de Enem vem nesse sentido, para você entender que o naturalismo opta, né, por essa visão de mundo, né? Estava na moda na época, né? Por exemplo, o caso da Pombinha, né? Uma moça bonitinha, nasce dentro do cortiço e tal, um ambiente muito degradado. A menina simples e tal, mas não resiste às pressões, né? De cair na farra, digamos assim, né? E acaba por se prostituir. Pronto, fechou. Ela não resistiu, porque é a visão determinista, né? O escritor mostra essa visão determinista, né? Da bagaceira, digamos assim, do ambiente. O ambiente vai, né, moldando, determinando, né? É uma coisa muito curiosa, né? O mesmo caso ocorre com um português que chega, o Jerônimo, né? Vem de Portugal com a família dele e tal, vai trabalhar na pedreira, mora no cortiço, aquele negócio, né? E acaba, né, se envolvendo numa paixão muito doida, né, pela Rita Baiana, olha aí. Ou seja, poxa, o cara é bem arrumadinho e tudo, né? Mas a Rita Baiana, muito perigosa, uma mulata muito, sabe? Aquelas palavras, né? A Rita Baiana. Né? E ele acaba por abandonar a família, né? E a vida cuidadosa dele, regrada, né? O Jerônimo é esse belo exemplo. E acaba entrando em briga, né? Por conta da Rita Baiana. Eita, Rita terrível, né? Você tem uma ideia do comportamento no cortiço? Aqui um trechinho bem simples, né? Dessa comparação com a vida animalesca, né? E naquela terra encharcada e fumegante, olha aí, naquela umidade quente e lodosa, olha aí, o negócio é um ambiente muito doido, né? Começou a minhocar, a fervilhar, a crescer um mundo, né? Uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Pronto. É o melhor exemplo do cortiço, né, de análise, de descrever o ambiente, um ambiente horrível, né? Você imagina esgoto a céu aberto, lama, diacho, as casebres velho, é um negócio muito doido. É o primeiro romance a captar nesse sentido aí. É o que popularmente a gente conhece por comunidades de favelas, né? Só que no cortiço é muito pior, né?
Então, o Aloysio Azevedo foi o primeiro escritor nesse sentido aí. É claro que o romance não teria como sustentar essa tese de que o humano é produto do meio. Isso não tem sentido. É uma frase vazia, né? O humano vai adquirindo conhecimento e autoconhecimento e busca sair dessa influência, evidentemente, né? E aí tem dois pontinhos ali explicando, né? O cortiço é uma comunidade instintiva e de atitudes animalescas, o instinto animalesco. É diferente de intuição, né? É perfeita a frase aí para o pequeno texto explicando como é que aquela coisa começou, né? Aí é terrível o ambiente, né? Uma coisa muito... resolve-se na base da faca, na briga. É um negócio muito maluco. Do ponto de vista social, né, todos os personagens são economicamente dependentes do regime imposto. A palavra imposto aí é de obrigar. Todos que estão ali dentro do cortiço são obrigados, né, por aquela estrutura, né, a cair no delito, né, na marginalidade. A explicação é essa aí. Cuidado, né? Não é de pagar imposto, não. É opressão mesmo. Fica endividado e não larga mais a situação, né? Aí cai na desgraça, né? O Cortiço é uma obra muito curiosa nesse sentido aí, né? Valeu, então? Que bom. Isso é ótimo. Tá aí o Cortiço. Um belo convite aí para a galera do Segundão fazer uma leitura, se tiver oportunidade, a obra, né? Você tem o celular. Hoje não precisa você comprar livro para ler, não é? Você baixa o livro ali, 0800, né, gratuitamente, e lê uma boa obra. E tem uma visão de contexto, né? E tem uma visão de sociedade, né? Dessa classe mais marginalizada do final do século XIX, virada para o século XX, mas que serve de documento até hoje. Muito bom, olha aí. Bom, as explicações, mais ou menos nesse campo, dessa miséria que se agrupa, né, dessa coisa de coletivo, né, coisa muito tribal, resolve-se na base da violência, do instinto animalesco, né. Então, nivelam-se por baixo, nivelam-se pela miséria, né, e agrupam-se coletivamente, né. Então, tem muito de semelhante com o animal. A curiosidade é o próprio nome cortiço, tá bom? Olha aí a explicação. Marca a natureza, né? O cortiço, a grande quantidade de abelhas são operárias, né? Com uma função muito semelhante, né? Todas, né? Fica naquele nivelado por baixo, né? Claro, tem alguém que manda. No caso aqui do cortiço, é a abelha rainha, né? Mas a grande explicação para uma obra como o Cortiço é a antropomorfização, né? Fica tudo igual, objeto, animal, vegetal, tudo no mesmo nível, né? E entra em cena também a questão do contexto científico, das mudanças, o modismo da época, né? Teorias, né, do Darwin, por exemplo, Mendel, Spencer, Oakley. É o evolucionismo, né, que está dentro do cortiço. São leituras do Aloysio Azevedo, que marcou bem, né, essa estrutura, né. É um romance de denúncia. A melhor parte é essa aqui. O que escapou do cortiço? Escapou isso aqui, né, a denúncia social. É um romance de denúncia social. Esse fervilhar, essa coisa monstruosa, nivelado pela miséria, né, pelo comportamento animalesco, mostra esse processo
cruel de exploração, né? A questão do poder financeiro explorando, né? É uma atitude, o romance, de contra-ideologia, isto é, de ruptura, né, com a ideologia dominante, né? É um belo livro nesse sentido. Claro que os defeitos ficam por conta da visão determinista, que é radical dentro do romance, né? Vale a pena ler o romance, claro, mostrar esse outro lado, né, da visão dos efeitos maléficos do capitalismo explorador, né? Muito bom, tá aí, é uma explicação muito curiosa, muito bonita, do romance mais representativo, né, do naturalismo no Brasil, né? Então, quando fala de naturalismo no Brasil, só tem esse caminho, né? O melhor exemplo é O Cortiço, do Aloísio Azevedo do Maranhão, que foi diplomata por aí, né? Muito legal, é um livro muito lido, né, para mostrar essa face, né, da visão determinista da época, que foi, de certa forma, foi uma deformação, um exagero de captar as teorias da época e apresentar uma tese, né, dentro do romance, dessa questão do meio, né? É uma tese que fracassou, evidentemente, mas ficou a denúncia social. Valeu aí, segundão. E eu trouxe uma questão do Enem, né? Ela sofreu uma pequena reformulação para poder captar bem, né, a intenção do romance, né? Então, vem lá, leia o texto do romance O Cortiço e, em seguida, responda a questão proposta. E aqui está o fragmento. Observe como é interessante, né, o choque, né, de duas culturas pelo lado da música, né? Vamos lá. Abatidos pelo fadinho, olha a ironia que tem nesta palavra fadinho, né? Que a manifestação cultural musical mais importante de Portugal é o fado, né? E dentro do Cortiço tem seus momentos de música. Abatidos, já cansados, né? Cachaça, o fado, né? O fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, que são os portugueses, lógico, né? Iam todos, até mesmo os brasileiros, olha, atenção, ó. Então você já tem o choque dos dois, né? Se concentrando e caindo em tristeza. Mas de repente, opa, o cavaquinho, olha aí, do Porfírio. Então, fado de um lado, né? O cavaquinho do outro, acompanhado pelo violão do Firmo. Firmo é um mulato, né, que briga com o Jerônimo por conta da Rita Baiana, né? Romperam vibrantemente com um chorado baiano, né? Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, atenção, é o lado, né, brasileiro aqui, né? O fadinho é português, mas aqui a turma se animou mais, foi com o cavaquinho, né? Para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, né? O fadinho é muito tristeza, elegíaco, né? Aquela coisa assim chorosa. Já o cavaquinho entrou rasgando, né? E levantou todo mundo, né? É logo como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas. Beleza, olha aí. Todo mundo se animou, começou a se balançar. E seguiram-se outras notas, né? E a coisa continuou noite adentro. E outras, cada vez mais ardentes, né? Olha, interessante, né? Isso não acontece com o fado, acontece com a música do Porfírio e do Firmo, né? O fadinho ficou, né, só na tristeza
Então você tem as pistas para responder a quaisquer perguntas a partir do fragmento, né? Aqui é uma disputa do fadinho nostálgico, né? Para baixo, aquele negócio. Já o cavaquinho e o violão do Firmo, o cavaquinho do Porfírio e o violão do Firmo, não, jogou, né? Sacudiu todo mundo, né? Bom, já temos aí a pista para a gente responder, lógico, né? E então, no romance, as personagens são observadas como elementos coletivos. Olha aí, olha a pista aí, galera. Caracterizados por condicionantes de origem social, sexo, etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses, né? Fadinho dos portugueses, né? E o violão e o cavaquinho, né? do lado brasileiro, miscigenado, né? Mestiço, revela a prevalência do elemento brasileiro. Lógico, a turma toda sacudiu, né? Então, mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português. A música brasileira cala o fado português. Então, a resposta é muito clara aqui, não é? Na letra C. Olha, segundão, isso é uma beleza, hein? Dá uma olhadinha na questão. Tome cuidado com ela. Que ótimo, não é? Olha, lendo bem o texto, observando o enunciado da questão, né? Como a pergunta é feita, como a análise é realizada, não tem como errar. Aquele fado triste, o fadinho, olha a ironia, né? Triste, nostálgico dos portugueses, né? Mas quando entra o cavaquinho e o violão, aí assanha todo mundo. Letra C. Valeu, segundão. Então, ótimo, vamos em frente. Bom, chegou agora o outro grande convidado de hoje, né? Foi um prodígio, né? Foi um homem genial, né? Mas também genioso, brigão. Né? O romance perfeccionista de Raul Pompeia. Tá aí, né? Vocês têm uma ideia? Tem o acento ainda, porque eu tirei da capa de um livro, né? Mas não tem mais o acento, lógico, em Pompeia, né? O Raul Pompeia é o rival do Machado de Assis. Na qualidade, né? Na quantidade, nem pensar. O Machado é quilômetros, né? O romance é de 1888. Ele nasceu em 1863 e foi a óbito, infelizmente, um suicídio cruel, né, na noite de Natal, né, de 1895. Raul Pompeia, genial. Foi para um colégio interno, uma criança, né, 6 anos, mais ou menos 7, e ficou até, né, passou uns 7, 8 anos no colégio interno. Isso foi traumático para ele, né? Essa experiência do colégio interno. Questão da sexualidade foi problemática, né? Ele foi ser viciado pelos meninos mais fortes dentro do colégio interno. Ele vai mostrar, né, sai do colégio, fica adulto e escreve uma obra quase assim como uma mágoa, uma vingança em cima dos colégios internos. Quanto a essa questão, né, do sufoco sexual. Então, foi um homem genial, né, o Raul, e genioso. Jornalista brilhante, foi ele que viu, né, e registrou um momento muito curioso da queda da monarquia, né? Ele era jornalista, arranjou muitos inimigos, os inimigos caíram em cima dele, né? Ele era uma super inteligência. E gente assim
Arranja inimigo, não tem jeito, né? Os inimigos passaram a atacá-lo, né, pelos jornais, aquela coisa toda, mexendo com a honra dele, ele se desesperou, não teve autocontrole e foi ao suicídio, né? Vamos lá. Rival de Machado de Assis. Isso aqui é pela qualidade. Produziu um dos mais expressivos romances de nossa literatura. O Ateneu é uma obra primorosa, bem escrita, profunda, né? Mas o negócio dele mesmo era o jornalismo, interessante, né? Foi um grande tradutor, traduziu a obra do Darwin, né? Antimonarquista, claro, um republicano, né? Estudou na famosa escola do Recife. Aí. Aos 25, escreveu o Ateneu, né? O Ateneu é um romance muito particular, porque ele não se encaixa num rótulo. É realista, é um tipo de romance perfeccionista, né? Quase assim parnasiano, digamos assim, pelo perfeccionismo de linguagem. Tem detalhes naturalistas e chama muito a atenção pelo impressionismo. Ele capta as impressões, né? É muito curioso. É um chamado romance ilha, né? Isolado nesse processo de classificação. É um romance memorialista, ele rememora o que ele viveu de modo traumático dentro do colégio interno, né? Ele, Raul Pompeia, era de temperamento sensível, né? Irrequieto, ele era hiperativo, né? Terrível, isso lhe custou a vida, né? Envolveu-se em polêmicas, em situações terríveis que o deprimiram, né? Até a hora extrema. Então tá aí, Raul Pompeia, genial, viveu pouco por conta dessas circunstâncias, num ambiente ruim do Rio de Janeiro, no meio intelectual, né, que só tem ave de rapina, né? E aí ele entrou, embarcou, caiu naquela vala, né, da armadilha, das agressões, né? Não teve autocontrole, né? O ego foi o inimigo dele, né? Ele não controlou o ego, né? A vaidade, aquela coisa toda, né? E partiu para o suicídio. Olha, segundão, isso é uma coisa muito curiosa, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Tudo bem? Olha, segunda, se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha aí na biblioteca da sua escola, né? Aí do nível médio, unidade escolar, o colégio, né? Se você encontrar o Ateneu, vale a pena. Pega o Curtício Ateneu e no final de semana você devora esses dois livros, né? Faça uma boa leitura. Você vai adquirir mais domínio da língua portuguesa, né? Mais vocabulário, lógico, né? Quando se tem mais vocabulário, você se expressa melhor, né? Tudo certinho? Vamos lá, segundão. A galera toda aí, Pimenteiras, né? Opa, que bom. Baixa Grande do Ribeiro, né? Turma toda, do segundão aí, da quinta-feira, muito bom. Tem mais, olha aí uma caricatura dele aí, né? Baseado naquela foto. Essa caricatura é do neto, é de um piauiense, ele, né? O Ateneu é um romance de vários estilos, né? Por isso tem aqui multiforme, ó. Aí, realista, né? Com pitadas de naturalismo, expressionismo, olha aí, né? Então você tem, mudando aqui a cor, para você pegar direitinho, ó. Você tem naturalismo no romance, você tem expressionismo, você tem o impressionismo também, muito rigoroso, né, do ponto de vista do estilo, daí a comparação com os parnasianos, né? O cara tinha talento, né? O Raul Pompeia era
talentoso, maravilhoso, né? É narrado em primeira pessoa, pelo Sérgio, né? Ele é adulto, ele volta, né? E rememora. No fundo, o Sérgio é o alter ego, né, do próprio Raul Pompeia. É uma obra super inteligente, é de gente grande. Puxa, e o cara tão novo, aos 25 anos, produziu essa obra magnífica, né, em que o leitor se sente bem. Né. É um desafio, né, para o leitor, quanto à sua estrutura, complexidade e a singularidade da obra, lógico. Né. Na verdade, o romance é esse discurso lírico, né, de grandeza, né, o Ateneu, né, uma obra que mistura bem, buscando poeticamente esse tempo perdido. Né. Tem esse tempo perdido aqui. Ó. Valeu? Mais importante não são as pessoas nem os acontecimentos, mas a sensação. Olha aí o impressionismo aí, né? A impressão que causa. Né? Opa! Aí, hein, segundão? Dá uma olhadinha na obra, hein? O Ateneu, genial. Coisa de gente grande, hein? Uma obra impressionante. Né? Maravilhosa. Relê aí para você ver uma coisa. Valeu, segundão. Muito bom. A galera toda da segunda série, né? Estamos focando o romance O Ateneu, que é um romance de formação, né? Que tem suas manifestações autobiográficas, né? Nesse sentido, a obra é memorialista. Ele rememora a infância dele, a pré-adolescência, enquanto ele esteve num colégio interno. E lá o bicho pegou ele. Né? Ele era muito frágil, muito. Né? E os meninos maiores, né, sem vergonha, pegaram este menino, olha, tá bom. Traumatizou o menino de tal maneira que ele levou para o resto da vida esses traumas. Né? Isso foi algo assim muito doido, estúpido. Né? E isso traumatizou de tal maneira que ele tornou-se um jornalista muito famoso, mas não teve o cuidado, né? O autocontrole para compreender as provocações, se meteu em polêmicas e até que não aguentou. Né? Criticado, porque morava com o pai e a mãe, e já nessa idade e tal, essa coisa assim de provocação, né, da vida privada, né? E ele não suportou isso aí, e foi a hora extrema, cometeu o suicídio. Né? Vamos explicando mais alguma coisa, né, do grande livro dele, que é um romance, né, de formação. Né? Essa palavra formação no sentido da educação, né, dentro do colégio interno, e a questão da moralidade. E isso foi análise profunda, análise psicológica que o narrador faz, que é o Sérgio adulto. Né? E o Sérgio, então, se mostra irônico, né? Terrível. Né? É tanto que ele rivaliza com o Machado de Assis nesse sentido. Né? Ressentido, decepcionado. Né? E ele pacientemente, o narrador adulto, né, vai trabalhando, né, a memória, né, dessa adolescência vivida e perdida, né, dentro do Ateneu. Ele estudou no colégio interno, chamado famoso Colégio Abílio. Né? E no Ateneu tem essa frase brilhante, né?
Não é o internato que faz a sociedade, né? O internato a reflete, ou seja, a sociedade está dentro do internato, refletida. Então, o romance ele é um microcosmos do macrocosmos, que é a sociedade. O romance é um micro. Segundão, uma boa reflexão aí, para a gente ter uma ideia do que foi a vida de um menino, né, dentro do colégio interno. Hoje não tem mais essas coisas, porque tem tudo de fiscalização, tem a tecnologia, aquela coisa toda, né? Ou seja, a ação do romance ele transcorre num ambiente fechado. Olha, acabamos de falar esse problema, né? E corrupto, de um internato, onde convivem crianças, adolescentes, professores e empregados. Aí dá no que dá, né? Dá o assédio, a sevícia, né? E ele saiu do internato, né? Formou-se, né? no Recife, montou banca, né? Escritório de advocacia, e mexeu com jornais. Mas a turma começou a atacar, né? Os inimigos, né? Então ele foi muito caluniado pelos inimigos. E ele não suportou, criou muitas inimizades, envolveu-se com polêmicas. Mas não teve, assim, esse domínio do ego, né? E acabou, suicidando-se aos 32 anos. Né? Aí, Raul Pompeia, genial, né? Pra vocês terem uma ideia, ele traduziu a obra do Darwin, né? Evolução das Espécies, quando ele tinha 17 anos. É uma coisa magnífica, extraordinária, né? Impressionante. Tudo bem? Pois vamos lá, hein? Em frente, segundão. Temos um fragmento aqui, né, para a gente ver uma questão, né? E é um fragmento muito curioso, porque tem logo uma frase entre aspas. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Imagine, o pai vai com o filho, o menino, né? Chega na porta do Ateneu, ele olha, aponta e diz, olha, aí você vai encontrar o mundo, né? Só que na cabeça do pai, o mundo era diferente. Quando ele vivencia esse mundo dentro do Ateneu, foi a desgraça dele, né? Coragem para a luta. Terrível isso aqui. O segredo do romance está todo nessa frase, né? Na cabeça do pai, o mundo seria de estudo, né? De formação e tudo certinho. Só que não era bem assim, né? Aí ele vai explicar a frase, com ironia. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança. Ou seja, ele sai dentro de casa, do aconchego da mãe, né? E entra num covil de gente sem vergonha, né? Criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico, mamãe, né? Diferente do que se encontra fora. Ele está no Ateneu. Depois é que ele explica isso, ó, fora. Tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso, que é a convivência dentro, fora de casa e dentro do internato. Eita, que o negócio aí foi pesado, foi terrível, né? Complicado, né? Mas a frase do pai dele é carregada de uma ambiguidade terrível. Porque, evidentemente, a intenção do pai era essa. Olha, aí é o Ateneu, você vai estudar aí, vai se formar, sua formação, sua educação, etc, etc. Só que quando ele entra, aí ele vai experimentar outra coisa. Tudo certinho? Pois vamos lá, hein? Estamos chegando.
a galera toda, né? O texto do romance do Raul Pompeia, o narrador, olha aí, e protagonista, o Sérgio, né? Que através da percepção, ele adulta, né? Ele expressa o quê? Ele sai do Ateneu, já adulto, ele volta no tempo para narrar, né? E ele expressa que tipo de atitude? A frase do pai é o segredo. Olha a letra como é o segredo, né? A concordância com a verdade, né? Do aviso que o pai dá, né? Na entrada do Ateneu, né? Concordo com o senhor, né? Com a ambiguidade, né? Da frase, né? Minha nossa, é uma coisa impressionante, terrível. Olha, segundão, não é fácil, hein? É uma situação muito curiosa. Faltam 3 ou 2? Pois então, ó, estamos quase fechando nossa aula. E então, você teve uma bela questão aí. Aqui mais uma questão para a gente quase encerrar, ó. Do fragmento lido do romance O Ateneu. O próprio título já é uma ironia, porque o Ateneu, na época da Antiga Grécia, era um lugar de formação de grandes mentes e tudo mais, né? Mas aí, essa cópia, digamos assim, do Ateneu do romance é exatamente o contrário, né? Temos a compreensão de que, vamos lá atrás, né? É exatamente isso aí que acontece logo na letra A, né? O excesso de proteção materna pode fazer o jovem sofrer mais, né? Quando ele sai de casa. É aquela pancada, né? Que ele recebeu quando ele entrou, né, no Ateneu e começou aquela convivência, né? Entre meninos, rapazinho e tudo, né? E aquela convivência, o despertar da sexualidade. E ele então pagou caro, né, com isso aí, né? Foi muito complicado. Traumatizou de tal maneira que ele levou para o resto da vida dele até cometer o suicídio, né? Depressão, aquela loucura toda, né? Não, ele não teve o né, conhecimento suficiente para evitar que isso contaminasse, que a mente aprisionasse, né? Coisa mesmo do ego, da vaidade, né? Logo, genial, né? Então, complicou. Olha a letra A, o que é que diz, né? Para a gente perceber a intenção da letra A. Aí, o excesso de proteção da mamãe, da estufa de casa, como ele diz, né? Até sofrer, ó, a primeira lição de vida fora de casa. Esse é o detalhe, né? Esse choque, né? Nesse sentido, ele é imbatível, né? O Raul Pompeia, um rival mesmo à altura de Machado de Assis. Fenômeno, né? Um escritor de quinta grandeza, né? De um nível super elevado, né? Valeu então, galera. Que bom, olha. Até o nosso próximo encontro. Tchau, galera do Segundão.